Olha, essa exposição me acompanha já desde 2003, né? Nós já contamos um pouquinho sobre essa história de como nós conquistamos essas magníficas obras. Foi um belo dia, eu estava na minha casa e o José Carlos Firmino, então ocupava um cargo de comando na CIB, telefonou e pediu que eu fosse até a CIB para conversarmos um pouco sobre alguns locais da cidade que pudessem contribuir aí para que o supermercado Savenhago pudesse desenvolver fotografias. Na realidade, ele queria fotografias, basicamente da história de Barretos, para transformação em painéis, para que o supermercado usasse, né, na inauguração da loja, da filial aqui na nossa cidade. E eu fui até lá, e durante o diálogo, eu senti que precisaria ser feito algo diferente, né? Fotos, simplesmente, vários locais tinham já, né, esses painéis. Aí, como eu era e ainda continuo muito próxima, né, do Pedro Perosi, eu lembrei da arte do Pedro, que ele tem um traço, né, marcante, é muito a cara da nossa Barretos. Aí eu sugeri, falei, por que vocês não colocam, então, obras de arte? Vai destacar essa unidade da rede muito mais, porque obra de arte tem muito mais, eu acho que valor, né? Embora a fotografia também seja uma obra de arte, mas uma tela pintada por nomes que são expoentes, né? Até no país inteiro, né? Com diversas igrejas que já pintaram em outros ícones mais representativos das artes, né? Então eu sugeri, falei, por que vocês não conversam com o Perosi? E daí eu acho que vai sair uma boa parceria. Aí telefonei para o Perosi, expliquei mais ou menos o que estava acontecendo e fomos todos nós, uma comitiva até a casa dele, que também você teve a oportunidade de conhecer, né, André? Que é uma obra de arte, é a arte pura, mas não foi na Chácara Domus Artes, foi na residência dele mesmo, que hoje ele não está mais lá, a irmã que é proprietária hoje, mas que mantém todas as características. E aí nós fomos e começamos um diálogo e os representantes do Savenhago então ficaram encantados com a casa do Perosi, com a arte, né? Porque ali você respira arte, qualquer cantinho tem um arabesco, tem um relevo, né? Então, e aí eles fecharam e o Pedro desenvolveu então os croquis e apresentou. E eles queriam essas telas gigantes mesmo, eles queriam um tamanho excepcional, que fora do comum, que inclusive essas telas foram confeccionadas especificamente para eles, especialmente para eles. E foram feitas aqui em Barretos mesmo, numa fábrica, e aí eles começaram, né, a confecção. Eles e eu, né, também, às vezes eu fico até constrangida, eu falo assim, eu também participei. Eu sou artista plástica também, não me dedico muito à área, eu gosto muito de fazer natureza morta e nesse caso aí eu fui encarregada da parte inferior, né? E eu lembro que eu ia para lá, para a casa do Pedro e com a calça jeans bem surrada, camiseta, e eu ficava na parte do chão, muito engraçado porque as telas são muito grandes, né? E eu ficava deitada no chão, pintando a base e tal, e eles vinham fazendo o acabamento, obviamente, né? A parte artística final era do Perosi. Aqui no recinto, qual parte você pintava? Só para a gente entender mais ou menos aqui na tela. Você chegou aqui, Olha, essa parte todinha aqui de baixo, geralmente era minha missão. Tá bem no quadro, né? Era minha missão, né? Enquanto eles faziam as artes todas lá, eu fazia a minha arte na parte inferior. E foi uma parceria que deu certo. Bom, os tamanhos basicamente fomos nós que escolhemos, certo? Depois da encomenda da firma, nós escolhemos o tamanho. Eu fiz uma série de 30 desenhos de pontos de Barretos, certo? Pontos históricos, mas não que tivessem sido demolidos ou apagados. Eles estão por aí ainda, certo?
Aí eles escolheram 12. E foram 12 e nós tínhamos um mês para fazer isso. Elas foram feitas a óleo e com um pouco de massa acrílica que deu alguns relevos assim, certo? Trabalhamos eu, o Lorival Betelli e a Elisete Tedesco também deu uma força. Pintamos lá na minha casa, na 42, e foi um mês inteiro intensíssimo de pintura, porque eram grandes as telas, 1 por 1,5, é uma tela imensa, certo? E foram pontos da cidade mais ou menos assim relevantes, né? Como, por exemplo, a catedral, o recinto. Foi legal, uma delícia. Eu adoro fazer esse tipo de coisa, certo? Porque você, além de pintar uma coisa legal, você também ajuda na preservação. Na época tinha o Jornal Imparcial do Elias Couto, o Elias também fez matérias a respeito, evidenciou essas imagens. E depois de uns anos, eu comecei a observar que as telas não estavam mais lá na unidade da 43. E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu sou acadêmica da LAB, sou das mais antigas, né? E eu ficava assim, poxa, por que essas obras não vêm para o acervo da academia, né? Seria bom demais. E comecei a sonhar com isso. E eu tenho meio que um sexto sentido para essas coisas, uma certa sensibilidade quando eu penso que vai dar certo. E um belo dia eu procurei pela agência, né, e conversei com o gerente daqui, que é Nilson, o nome. Aí eu conversei e perguntei onde estão as obras que ficavam expostas. Aí ele me levou até o pavimento superior e me mostrou. Elas estavam num corredor, né? E inclusive faltavam 2. Aí eu já sabia quantas eram, como que era. Onde que estão as obras dos cavaleiros em frente ao recinto, a comitiva? E onde está aquela outra do frigorífico? Aí eles me informaram que choveu e teve um probleminha no telhado e infelizmente elas foram uma foi perdida e a outra foi dada de presente, acho que pelo próprio proprietário. Então eu fiquei feliz, falei, não, ele fez uma grande coisa, né? Ele levou o nome de Barreto, sinal de que ele gostou. E aí eu perguntei, seria possível a doação dessas obras? Aí ele falou, tem que falar com o escritório em Ribeirão Preto. E eu não sei ficar quieta, né? Mal esperava chegar o dia seguinte para eu ligar para Ribeirão Preto, para o marketing. E assim fiz. Liguei, conversei, expliquei, falei quem eu era, o que eu fazia, tudo certinho. E aí eles me orientaram a providenciar um ofício solicitando. Eu, mais do que depressa, já fiz esse ofício em nome da academia. Na época eu era, acho que, vice-presidente da Marlene Fachin. Quem estava na presidência era a Marlene. Mas minha paixão pela LAB é tão grande que extrapola. Às vezes eu faço coisa até que nem deveria, mas para o bem. E aí, assim, com o consentimento da Marlene, foi pedido, mas eu pedi como historiadora, mas já me comprometendo a destinar as obras para essa instituição, para a Academia de Letras e Artes de Barretos. E assim nós ficamos uns 2 meses, eu acredito, nesse namoro e acabou dando casamento, né? Acabou dando certo porque eles concordaram, foi assim muito interessante esse relacionamento, foi muito positivo, não teve resistência, foi bem saudável mesmo e para nossa alegria, aí quando nós recebemos o sim, nós, os acadêmicos, nós fomos até o escritório, tiramos várias fotos com as obras da maior felicidade, né? E até que foi efetivada realmente a doação, eles fizeram a entrega para nós, né? E nós temos esse acervo maravilhoso conosco desde essa época, né? Preservamos, temos o maior carinho. A primeira exposição nós fizemos aqui no Museu Rui Menezes, ao lado, né, do prédio da Câmara. Foi um sucesso imenso também, as obras ficaram assim, todo mundo ficou apaixonado durante a gestão do Guilherme, né? A secretária era Carla Armani, e depois nós levamos essa amostra para o Norte Shopping,
que também ficou maravilhosa a mostra. Então, todos os locais onde elas figuram, parece que tem um colorido diferente, tem uma energia super positiva, porque é a oportunidade, né, do barretense conhecer um pouquinho da nossa cidade no passado, como eram esses prédios, né? Quando você olha a estação, hoje, Placidino Alves Gonçalves, quando você olha a nossa estação ferroviária, né, lá de 1909, que você vê e fala assim, meu Deus, essa arquitetura tão cheia de detalhes, né, arabescos, entornos, você fala assim, como que pode, até os dias atuais, Barretos ter um prédio desse? E isso é muito importante. Eu acho que através dessas obras pode haver uma conscientização muito grande de crianças, de jovens, que vão preservar esses patrimônios arquitetônicos. Quando nós vemos ali o Antônio Olímpio, a Escola Antônio Olímpio, muitas pessoas choram a demolição do Antônio Olímpio. Foi triste, era um prédio maravilhoso, arquitetura diferenciada, mas em nome da modernidade, né, ele foi ao chão. Então foi construído um prédio novo, com linhas modernas, arrojadas, mas que não caiu no gosto popular. Até hoje, as pessoas sentem a ausência desse prédio. Ele tinha um apelido, até nem sei porquê, ele tinha um apelido de Carrapatão. Né? Não sei porquê, mas era uma arquitetura muito linda, né? Muito bonito. Então a gente vê em outras cidades aqui da região, vamos citar um exemplo aí, Bebedouro. Bebedouro preservou o primeiro grupo escolar deles, é maravilhoso. Isso eu sinto um pouco aqui em Barretos, essa questão da não preservação, de deixar passar quantos casarões, quantas edificações maravilhosas já foram ao chão em nome do progresso. Eu acho que o progresso pode andar de mãos dadas, né? Futuro, né, e passado. Podem coibir, assim, ocupar o mesmo espaço. Eu já sou especialista nessa área, eu já vi lugares que prédios saem de dentro de uma arquitetura do início do século passado e combinam perfeitamente, harmonicamente. A fachada é uma coisa e do interior sai aquele prédio imenso. Então, Barretos precisa ter essa consciência. E talvez depois dessa mostra, que é mais recente, né, que talvez autoridades se conscientizem mais, tenham mais sensibilidade. Nós vemos ali em outra tela que foram retratados 2 casarões, né, que ainda estão em pé. Um de 1910, que foi construído pelo Zeca Vigilato, pelo coronel Zeca Vigilato, e o outro, né, pelo Eliseu Ferreira de Menezes, que era genro do Zeca Vigilato. Ambos ali na esquina da Rua 18 com a Avenida 23. Se eu te contar, às vezes a gente conta, as pessoas assim, ah, mas será? O poder aquisitivo, né, dos coronéis está estampado ali. Quando você vê o casarão do Zeca Vigilato, as telhas foram importadas da França. Toda a parte de encanamento era feita em cobre. Então era o poder econômico, era o poderio econômico. Cada quadro daquela parte de relevo da fachada existia uma pintura, uma paisagem. Hoje não existe mais, porque infelizmente a modernidade fez com que camadas de tinta, né, sobrepujassem essa maravilha, essa obra de arte também. Eu lembro que o Dr. José Carlos Moreira de Oliveira, um grande amigo, que foi meu amigo também na Associação dos Amigos do Recinto, Paulo de Lima Correia, um lutador em prol do tombamento ao lado do Hélio Meirinhos. Ele me contava todas essas histórias, porque o José Eduardo de Oliveira era bisavô dele. Então ele conhecia essa história toda. Ele conhecia, ele ouvia. E ele me contava que na sala tinha um afresco espetacular na parede, que também as camadas de tinta foram encobrindo. Então nós perdemos verdadeiros tesouros por conta dessas ações, pela falta de conscientização, né? Por falta de conscientização. Então nós vemos também, nós temos aí a Catedral do Divino Espírito Santo, também na arte do Peroz e do Betelli. Então são detalhes que as pessoas, por exemplo,
nunca visitaram a catedral com um olhar artístico, com aquele olhar de procurar a obra de arte. Não precisa ter o olhar religioso. Quando você entra na catedral e que você vê os vitrais, são maravilhosos. Foram feitos em cristal belga pela Casa Conrado de São Paulo. É uma preciosidade. Neles está escrito o nome do doador. Aqueles que doaram o dinheiro para fazer aquela obra maravilhosa. Então, se você olhar, os Morescalque de Jaboticabal é que fizeram aquela obra maravilhosa, aquelas pinturas, que tempos depois o Perozzi e o Betelli e o Seperó também refizeram, né? Eles inseriram alguns elementos, restauraram outros, e a catedral é maravilhosa. É um dos locais mais retratados, mais fotografados da nossa cidade. E quando você olha as fotos, é de encantamento, porque a nossa catedral é linda, é maravilhosa. A tonalidade, sabe? As imagens, eu acho que é um conjunto perfeito, harmônico. E assim vamos, não é? Nós caminhamos no rumo da modernidade, dizimando os patrimônios arquitetônicos, e eu espero que através dessa mostra o barretense tenha um pouco mais de sensibilidade e lute pela preservação do pouco que nos restou. Pedro Perozzi nasceu em Barretos em 51. Faz tempo. Me mudei daqui, fui para São Paulo, como todo mundo vai e foi, né? E fiquei bastante tempo fora, morei em São Carlos também. Depois de 89 eu voltei para cá, para Barretos, definitivamente. E aí tenho estado aqui desde então. Basicamente, eu pintei igrejas, muitas igrejas, foram 120. Em São Paulo, no Rio, no Paraná, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. E foram muitas igrejas. A maioria foi de criação nossa, minha e do César Seperó, que nós éramos parceiros na Domus Artes, que era a nossa firma. Então, foram 120 igrejas, de todos os estilos. Depois a gente voltou para Barretos. Logo mais aconteceu dele morrer, em 2000. Antes disso, a gente fez a restauração da catedral, que foi em 98 e 99. E no começo de 2000 foi a inauguração. Aqui em Barretos eu fiz 8 igrejas. Além da catedral, eu fiz a São Luís, fiz o São Benedito, fiz lá no Diquedão Santo Antônio, fiz aquela da 4, lá Nossa Senhora de Fátima. Depois a outra lá no fundo, o Santos Reis. Fiz aqui ali perto do Dr. Martins também, uma igrejinha que tem ali. Foi uma delícia, Barretos, trabalhar aqui. Eu gosto de trabalhar na minha terra, sabe? Porque eu tenho muito apreço por Barretos. E eu, basicamente, como eu disse, eu fui pintor de igrejas. Pintei pouco quadro, assim, civil. Então, raramente você vai encontrar um quadro meu, assim, que não seja dentro de uma igreja. Foi legal, foi bom, gostei muito. Eu estudei primeiro no Fausto Lex. Depois estudei no vocacional. Em 66 eu formei no vocacional, mas nessa época já tinha começado o período militar, certo? Então, iríamos continuar o segundo grau, o terceiro grau, né, no vocacional, mas não houve. A ditadura não permitiu, que a gente era muito liberal. O vocacional era muito liberal. Bom, tudo bem. Aí eu estudei lá no
Estadão, terminei, certo? Depois do Estadão, fui para São Paulo. Aí fiz a Faculdade de Belas Artes, lá da Estação da Luz, e trabalhei depois fora do ramo, certo? E depois, finalmente, eu conheci o Cesário Seperó, que era um restaurador de igrejas, e ele me convidou para trabalhar com ele. Então, a primeira igreja que eu fiz foi lá em São Paulo, a Nossa Senhora Queropita, lá no Bexiga, famosa. Depois da Queropitas, a gente saiu para o interior paulista e fizemos um monte. E foi assim, Pedro Perosi, um artista de Barretos, que pintou um monte de igreja, inclusive aqui em Barretos, muitas delas, né? Foi bom, cara, é muito bom ser um artista plástico, porque você faz coisas que as pessoas gostam e olham e fica na memória delas, e você também guarda, assim, uma lembrança legal dos lugares que você vai, das comunidades que você frequenta. Foi um período muito bom meu de vivência como artista. E aqui em Barretos eu convivi com a minha família principalmente, e não tive filhos, então não deixei para ninguém o legado da minha... Bom, isso é Machado de Assis já, né? Então paremos. O marco histórico foi feito quando James era o prefeito aqui de Barretos, certo? E a Jussara Carbonaro conhecia a gente e incentivou a fazer o marco histórico. O marco histórico tem uma história interessante. O primeiro deles foi feito pelo ginásio vocacional. E eu era o aluno da primeira série, trabalhamos lá. Era uma coisa muito simples, naquela época Brasília que era um modelo, né? Então era um muro lá na 8 com a 13, foi feito um muro assim, e aquela coluna famosa de Brasília foi feita na parede, era isso que era o marco. Depois, né, o vocacional acabou, sumiu tudo. Um outro grupo foi lá e fez também um outro marco. Era uma espécie de uma coisa abstrata, assim, certo? Era um abstrato, assim. Bem, depois aí veio a Jussara com essa história toda. Aí resolvemos fazer uma coisa mais volumosa, mais, né, encorpada. Aí foi feito aquele muro lá que representa a Fortaleza, que era o nome da fazenda, que era ali naquele local, certo? A fazenda do Francisco Barreto. Aí fizemos lá e estampamos assim as várias pessoas e ocupações dos barretenses, certo? Procuramos deixar sem face assim, as figuras para não representar alguém específico. Era uma pessoa que representava um jogador de futebol, um boiadeiro, um trabalhador, uma pessoa orando. E fizemos na frente um obelisco que seria assim a homenagem aos fundadores da cidade, Francisco e o Lebrina, certo? E tem os raios do Espírito Santo, 7 raios em cima, e uma família assim antiga que representava as duas famílias de fundadores da cidade, Lebrina e Francisco Barreto. Um deles, cara, foi a igreja de São Luís, aqui da Fradimonte, que eu sou aqui do bairro Rios. Eu dei de mim o máximo, que é uma igreja linda, cara, toda feita em relevo de cimento. Tem a via sacra, tudo é feito em cimento. Eu acho uma das mais bonitas que eu fiz aqui em Barretos. Outro trabalho que me deu muito prazer fazer foi a restauração da catedral. Tem 4.000 metros quadrados de pintura aquela catedral. Que ano foi? A gente fez em 98 e 99. Tem pintura assim, em qualquer lugar que você vai lá tem uma pinturinha. E a gente fez, em 5 nós trabalhamos lá. Foi um trabalho exaustivo. Além da nossa parte de pintura artística, teve também a parte de limpeza dos mármores, das madeiras, né? Arrumaram o telhado, limparam a cúpula, que é feita de bronze não, de cobre, nem parece, né? Porque ela fica enferrujada, mas ela é cobre. Quando limpou ficou linda, sabe? O cobre é meio avermelhado, assim. E foi reinaugurada em 2000, pelo Dom Pedro Fré, que era o bispo da época. E foi legal, cara. E aconteceu uma coisa estranha. O padre César, que era o pároco da catedral, falou que se alguém mexesse, ele morreria. E ele morreu. Deu certo o vaticínio dele, rapaz. Foi, não queríamos que acontecesse isso, obviamente, mas ele morreu. Ele estava adoentado num dia que foi assim, pum, morreu.
E foi feita a catedral. A catedral foi um trabalho maravilhoso que eu fiz com a Marquesa, a catedral e o São Luís. Na igreja do Rosário, como foi o trabalho? O Rosário, ele já tinha pintura lá, certo? Feito pelo Pérez. Mas era uma pintura assim, bem simplificada, que o Padre Gai queria gastar pouco dinheiro, ou ele tinha pouco. Então ele fez só algumas coisitas assim. A Via Sacra era assim, por exemplo, o Cristo com a cruz, no outro era o Cristo com a cruz e a Verônica. Mas só um pedacinho assim, né? Aí nós aumentamos essa paisagem, sem desmanchar o que existia, complementamos, fizemos um fundo, assim, pusemos moldura na Via Sacra. E tinha os outros quadros que eram os mistérios do Rosário, né? Esses aí a gente pouco interferiu, mas interferiu mesmo assim, colocando paisagens no fundo. E depois que o Papa instituiu o novo mistério do Rosário, a gente complementou, incluindo mais 5 quadros lá misturados com aqueles. Então agora tem todos os mistérios do Rosário, porque só tinha os 4 primeiros, né? Mas o Papa, acho que foi o João Paulo II, instituiu esse novo mistério, mistério da... Não me lembro agora. Me foge algumas coisas. Hoje em dia, com 71 anos, sabe como que é, né? A gente tem uns lapsos. Mas, tudo bem. Mas estão lá. Fui membro da LAB por muito tempo, mas como eu era um cuidador de uma tia minha, eu quase não podia ir, e além de tudo eu moro longe, eu não dirijo, era uma dificuldade. Então fui bem relapso e não frequentei muito lá, mas eu acho que eu sou ainda um membro da LAB. Painel, aquele cabeção, e dentro da mão foi uma criança. Então deu um carro alegórico maravilhoso, cara. E além disso, eles fizeram uma cascata, assim, e puseram uma lindona, bonitona, assim, né? Assim, semi-nua. E a água escorrendo, assim. Ficou muito interessante, era sobre o Brasil, né? Aí nós ganhamos o primeiro lugar. A Esperança achou maravilhosa, assim. Eu também achei, né? Claro que não fui só eu que fiz, todo mundo trabalhou, sabe? Mas foi bom aquela vez, cara. É um serviço terrível aquilo lá, sabe? Você participar no barracão lá, cara. Nossa, a noite inteira trabalhando, aquele povo falando. Às vezes, né? Sem ganhar nada. Amor à arte. Meu, eu trabalhei um mês inteirinho, mais que um mês. Eles deram 800 conto pra mim e pro Lorival. Mas também eles não tinham dinheiro, entende? A gente fez por amor mesmo, não foi pelo dinheiro, obviamente, né? Era divertido no barracão, sabe? Tinha aqueles papos mais doidos possível, tinha umas biritinhas, assim, não podia deixar de ter, né? É gostoso, cara, e é uma coisa, todo mundo que está ali tá porque quer estar, entende? Não está ganhando, trabalhando, né? Quer porque tá, então é um trem. O carnaval tem, né? Não, e os carnavais antigos de Barretos também foram legais, vocês lembram? Vocês são mais jovens, mas eles eram bons, cara. Nossa, tinha estrela. O carnaval era feito assim, descia 18 e virava 17, ali acabava. Era uma coisa mínima, mas era gostoso, caramba. Olha, cara, Alguém teve alguma... Meu avô, Pedro Beazotto, eu fui o primeiro neto, né, da família. Homem. Pedro Beazotto, ele chamava. E ele era um italiano, veio lá das Itálias, e minha avó também era de Rovigo. Meu avô nasceu aqui no Brasil, mas era de família lá também do Vêneto, né? Nós somos de Veneza. Aí esse meu avô era um desenhista incrível, naif, certo? Meio primitivista, assim. E ele fazia também umas esculturas lindas, assim, que ele pegava uma árvorezinha, arrancava com a raiz e tudo, e fazia umas coisinhas bonitas. Meu avô, eu acho que foi dele que veio a inspiração para mim. E depois tem uma lenda italiana que diz que quando a criança nasce, você joga ela na parede. Se ela grudar, ela vai ser artista. Se cair no chão, vai ser ladrão. Eu grudei na parede. E aí eu acho que teve uma coisa a ver com meu avô italiano, sim, sabe? E eu sempre, desde cedo, eu gostava de fazer, sabe? Meus desenhos nas aulas, assim, nas escolas, eram tidos, assim, como bons, né? Eu sempre fui elogiado pelos professores. E eu fui em frente.
Depois entrei no vocacional e lá tinha aula de artes plásticas mesmo, certo? E eles estimularam que eu, sim, que eu poderia ser um artista. Mas eles falaram para mim o seguinte, Pedro, artista é muito difícil. De cada 300 que acham que vai ser artista, nenhum chega, porque é muito difícil. Então é melhor você estudar alguma coisa diferente, né? Para você ter um lastro, mas você pode continuar pintando. Eu fiz, mas eu fui fazer artes plásticas, né? Você vê, cara. Mas depois eu acabei indo pintar a igreja. Olha, deu certinho, cara. Eu achei maravilhoso. Entende? Enfim, eu aproveitei o meu... Assim, houve uma época que o Gilberto Gil veio aqui em Barretos. Naquela época ele era ministro da Cultura. E pediram para eu fazer o Elias Couto, um jornalista. Parente da Elisete Tedesco, que infelizmente morreu. Ele era incrível. Ele tinha um jornal que eu até escrevia para o jornal dele, certo? O Imparcial. E também escrevi 10 anos para o Jornal de Barretos. Fazia crônicas. Aí ele pediu para eu fazer uma coisa para dar para o Gilberto Gil. E eu fiz um troféuzinho assim, em bronze. E eu mesmo dei para o Gilberto Gil. Foi legal. Nunca imaginei que eu conheceria ele de perto. A gente era vindo lá naquela época dos anos 60, 70, né, quando surgiu todo esse povo. Foi legal, cara, muito bom. E agora ele está fazendo uns 50 anos de carreira, né? Você vê, cara, como o tempo passa. Queiroz, Barretos faz aniversário agora, dia 25. O que Barretos representa na sua vida? Bem, primeiro a minha cidade de nascença. Tenho um amor incrível pela minha cidade, pelo meu lugar, que me influenciou, que me deu, assim, uma base para eu produzir, para eu fazer, para eu falar. Eu falo de Barretos com a maior intensidade. O pessoal adora Barretos. Onde você vai, o pessoal conhece Barretos. Uns acham que é uma São Paulo. Outros perguntam, que jeito que é lá? Quantas pessoas tem? Hoje em dia, claro, Barretos é muito mais conhecido porque tem as internets da vida, né, então. Mas Barretos é uma grande inspiração para mim, cara. O que é Barretos, o amor que a gente tem por receber pessoas, certo? O folclore, essas coisas que a gente dá valor, né, que em outras cidades não dão esse valor, assim, que nós damos, né? Isso é uma grande inspiração para mim, cara. Barretos tem esse lado bom que eu peguei, porque eu nasci numa fazenda aqui perto, certo? Fazenda Mundo Novo. Vim para Barretos em 60. Eu tinha 9 anos. E a gente guarda um pouco da fazenda na gente, né, cara? Tem aquela história, né? Eu saí da fazenda, mas a fazenda não saiu. E eu guardo essa parte, assim, folclórica ou caipira, né? Não que eu seja caipira, eu odeio falar que eu sou caipira, porque eu não sou. Se uma pessoa viajada, estudada, isso não é ser caipira, né? Caipira é aquela pessoa simples, que se acha caipira, principalmente. Porque às vezes a pessoa simples que mora na roça não é um caipira, mas... Você se considera um dos grandes artistas de Barretos? Você tem essa... Não. Sabe dessa responsabilidade? Sabe, um artista nunca pode achar que ele é um máximo. Não, eu sou um artista. Eu acho que tem um certo valor, certo? Tenho certeza que eu tenho. Mas não sou o Picasso nem o Portinari.